Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Você já me conhece, sou o pastor Jurandir, pastor da Igreja Evangélica Missões Brasa Viva. Deus tem abençoado, Deus tem nos dado muita graça, muita força para poder prosseguir falando do teu amor, da sua palavra. E Deus tem feito muitos milagres. Eu quero convidar você hoje para ficar atento à mensagem de Deus para a sua vida. Deus vai visitar você, Deus vai tocar no teu coração e algo vai acontecer na sua vida para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Amém? E eu quero convidar você para vir nos visitar aqui na Igreja Brasa Viva. A nossa programação vai estar passando aí, no rodapé aí, para você participar com a gente dos dias de culto. Mas eu vou verbalizar para você já. Segunda-feira é uma reunião de homens abençoados. Nós temos um lema: Homens de Deus unidos, família debaixo da graça de Deus. Nas terça-feira nós temos reunião de oração. Quarta-feira é um culto de campanha abençoado. Como Deus tem abençoado. E o tema da campanha das quarta-feira é Respostas de Deus. Na quinta-feira é os cultos das Déboras. Os cultos das mulheres, só mulher, uma bênção, reunião de mulheres ali. O culto das Déboras. Na sexta-feira nós temos cultos à tarde, às 14h30. O culto da tarde, 2h30 da tarde. Um culto de campanha, a tarde da bênção e a tarde da vitória. Então, no sábado, é o culto da mocidade, dos jovens radicais. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD. É ministrado as revistas da CPAD, uma revista abençoada, como Deus tem feito coisas tremendas na escola bíblica dominical da Brasa Viva. À noite, a partir das 6 da tarde, né, às 18 horas, 6 da tarde, é o nosso culto da família. Vai das 6 às 8 da noite. Que horário maravilhoso, dá tempo ainda de você sair da igreja e visitar alguém na casa de um familiar, levar a família para jantar, é cedo ainda. Então o nosso culto de domingo é das 6 às 8. E você é o meu convidado para estar conosco aqui na Brasa Viva. Amém, queridos? Você venha, você vai ser abençoado por Deus. Vamos fazer um negócio? Eu vou agora a um breve intervalo, daqui a pouquinho eu vou trazer a mensagem de Deus e Deus vai estar abençoando você poderosamente. Ou melhor, Deus vai te pegar. Pode ter certeza e o nome de Deus vai ser glorificado e você será abençoado ricamente no nome do Senhor Jesus. Eu vou a um breve intervalo, em seguida eu volto ministrando a palavra de Deus para a tua vida. Os bons momentos com alegria você vai lembrar. Em fotos, em vídeos, DHE Produções. Atenção, Dourados e região. A DHE Produções é a melhor opção para filmar ou fotografar o seu evento. Ligue 3421-3775 ou acesse www.dheproduções.com.br. Você profissional da fotografia ou vídeo que quer renovar ou ampliar seus equipamentos, temos os melhores: tripés, sombrinhas, softbox, girafas, fundos fotográficos, iluminação em LED. Enfim, todos os modelos para fotografia digital. Procure-nos incomflash.com.br ou representante autorizado dhe.com.br. Parafusos e ferramentas JS. 2 lojas para melhor atender Dourados e região. Parafusos, ferramentas, eletrodos, discos de corte, barra roscada, portas arruelas e equipamentos de segurança. Marcelino Pires, 6.895, Jardim Márcia. Fone 3428-5575 e Weimar Torres, 3.845, Vila Maxwell. Fone 3424-2476, Dourados, Mato Grosso do Sul. Bem, povo de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você. E se você crer e tomar posse da palavra de Deus que eu tenho para você, Deus vai te abençoar nesse dia de hoje. E a palavra que eu tenho da parte de Deus para você está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Jesus, quando ele ressuscita dos mortos, a Bíblia diz que ele aparece para as mulheres, para Maria,
depois tem uma reunião na Galileia com os apóstolos, ele vai ter com Pedro e fala para Pedro lá, 3 vezes ele pergunta para Pedro se Pedro amava ele. Ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me ama? Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, mas tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. 3ª vez ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama? Pedro diz, eu te amo. E ele diz para Pedro assim, então apacente as minhas ovelhas. Ele começa então a discipular, ele começa agora a falar para o povo o que o povo deve fazer. 40 dias ele fica discipulando e ensinando os apóstolos. E a palavra que ele fala para os apóstolos é o que eu quero ministrar para você agora, que está aqui em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4. E estando com eles, determinou que não lhe ausentasse de Jerusalém e que esperasse a promessa do Pai, que diz que de mim ouviste. Versículo de número 8 agora. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pois bem, primeira coisa que ele fala para os apóstolos, vocês não saiam de Jerusalém, vocês não se ausentem de Jerusalém, vocês ficam em Jerusalém, porque havia uma promessa para se cumprir na vida dos apóstolos. E o que me chama a atenção é que os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém e foram para um lugar chamado Cenáculo, dentro de Jerusalém. E eles então começaram a orar, eles começaram a buscar a presença de Deus. A Bíblia diz, querido, que entrou naquele cenáculo um vento forte, impetuoso, e todos viram descer sobre eles línguas repartidas como de fogo. E eles começaram a receber o Espírito Santo. Eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo. E eles começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus concedia que eles falassem. Preste bem atenção. Aqui em Atos, capítulo de número 1, eles recebem uma ordem. Vocês não saiam, vocês ficam em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando eles ficam em Jerusalém, eles começam a falar para o povo desse Cristo que havia ressuscitado, do Salvador, que havia vencido a morte, que havia aparecido para ele, que era o Salvador, que foi para o céu e pediu para que todos ficassem juntos em comunhão e no partir do pão. A palavra do Senhor fala que eles ficaram num lugar de oração, todos juntos, não era só os apóstolos agora, eram as mulheres e as crianças, já eram 120 pessoas. E quando eles recebem o Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro, um dos apóstolos, resolve então ministrar a palavra ali na praça de Israel. E a Bíblia diz que quando ele prega desse Jesus que havia ressuscitado, desse Cristo, desse Nazareno, esse que inclusive está aqui comigo e está aí com você. Porque a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E a palavra do Senhor fala, querido, que Pedro então ele resolve fazer essa pregação. E quando ele ministra sobre este Jesus que havia ressuscitado, a palavra do Senhor fala que ele faz o apelo, quem quer aceitar ele como Senhor e Salvador. Mais de 3.000 almas aceita Cristo como Senhor e Salvador. Presta bem atenção, que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que em Atos capítulo 3, Pedro chama João para que vão até o templo em Jerusalém. Quando eles estão entrando no templo, havia um paralítico na porta do templo. Esse paralítico era coxo de nascença. E o paralítico esperava receber deles uma esmola. Pedro olhou para ele e disse, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro para te dar. Mas na mesma hora Pedro estava pregando acerca de um Jesus que havia ressuscitado, de um Jesus que cura, de um Jesus que sara, de um Jesus que liberta. E há poder neste nome, esse nome, Jesus, ele tem poder. E Pedro lá na porta do templo,
usou este nome e disse assim para o paralítico: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem levantou, andou, ou melhor, entrou para dentro do templo em Jerusalém com eles e começaram a adorar a Deus. E eles continuaram a pregar acerca da salvação, que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Salvador. Quando eles estão dentro do templo, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que era mais de 5.000 homens que estavam dentro do templo, ouvindo esses homens pregar. E as autoridades falavam: quem que são esses homens que eles não têm letras, são homens sem estudo, mas prega numa sabedoria, prega de uma forma diferente, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. O Espírito de Deus testificava tudo que eles falavam. E esse Espírito Santo, que é o Consolador, que Jesus falou que enviaria o outro Consolador que ia ficar conosco, ia nos conduzir pelo caminho da verdade. Esse Espírito Santo está aqui comigo agora, está com você aí agora, porque você está ouvindo a palavra. Então eles pregavam a palavra, falava da salvação de Jesus. Mas eu quero falar para você, querido, ali havia os escribas, os fariseus, os críticos, os incrédulos, né? Eles não acreditavam, mas só que uma coisa acontecia, os sinais. E Jesus falou: meus sinais vão seguir quem crê em meu nome. Marcos relata essa palavra, o apóstolo Marcos, que diz que os sinais de Deus vão seguir quem crê. Em meu nome expulsarão o demônio. Então eu quero falar para você, querido, que os sinais estão acontecendo dentro do templo. 5.000 homens estão vendo os milagres acontecer. Prenderam eles na prisão. Falaram para ele: para de falar desse Jesus que ressuscitou. Não tinha como parar, porque quanto mais eles falavam, mais os milagres aconteciam. A você que está me assistindo agora, continua falando de Jesus Cristo, das maravilhas de Deus, que você vai ver que os milagres vão continuar acontecendo. Se você não negar o Deus que você serve, você vai ver que os milagres, os sinais de Deus vai falar quem você é. Os sinais de Deus vai falar quem é o Deus que você serve. E a palavra do Senhor fala, querido, que prenderam eles. Falou: olha, nós não vamos parar de falar desse Jesus que ressuscitou. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Levaram ele diante da autoridade, diante do sinédrio. Queriam parar a igreja, pediram para eles saírem da cidade. E a Bíblia diz que eles oravam. Sabe como que eles oravam? Eles oravam mais ou menos assim: Senhor, nos dê graça, ousadia e sabedoria para continuar falando da Tua palavra. E os milagres aconteciam, as coisas aconteciam. A Bíblia diz que os irmãos viviam em comunhão e no partir do pão. Oh, aleluia! Os irmãos tinham prazer de estar dentro da igreja. Eu me emociono quando eu falo disso, porque tem muitas pessoas hoje que criticam a igreja, criticam líder, fala mal das coisas de Deus, mas não participa, não se envolve com as coisas de Deus, não querem viver em união, não querem viver em unidade entre os irmãos, coloca defeito no irmão, coloca defeito no templo, coloca defeito em tantas coisas, mas não querem estar junto em comunhão e no partir do pão. E a Bíblia diz que quando eles oravam, o lugar que eles oravam estremecia. O poder de Deus ainda é manifesto, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus da igreja primitiva é o Deus da igreja de Dourados hoje também, querido. O Deus que manifestou lá há 2.000 anos atrás em Jerusalém, no meio da igreja, é o mesmo Deus que está sendo manifesto no meio da igreja do século 21. E a palavra do Senhor fala que era prazeroso estar junto entre os irmãos. Eles tinham prazer, eles não queriam sair de perto um do outro. E havia um homem chamado Barnabé na Bíblia, vendeu uma propriedade, ele não reteve, sabe o que ele fez? Ele depositou os valores no pé dos apóstolos, tipo assim: olha, isso aqui é para a gente ficar junto, para a gente se alimentar, para a gente estar sempre junto ouvindo desse Messias, desse Jesus que havia ressuscitado. É mais ou menos isso. Eles não tinham apego em coisas. Hoje não. Hoje uma pessoa tem um carro importado, um carro novo, quer humilhar o outro. O outro tem uma veste melhor do que a outra, já quer humilhar o outro. Eu quero falar para você no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não tem noção que está reservado para nós. Você não tem noção que está separado para a igreja do Senhor que o adora. E adora em
espírito e em verdade. Em Atos capítulo 5 a Bíblia diz de Ananias e Safira. Ananias vendeu uma propriedade, em vez de fazer como Barnabé, sabe o que ele fez? Ele reteve a metade e depositou a metade no pé do apóstolo Pedro. Pedro falou assim, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Você querendo enganar o Espírito Santo. Veio a mulher dele e morreu Ananias, morreu a mulher dele, Safira. Elegeram Estevão, irmão, elegeram Estevão em Atos 6 como o mártir da Bíblia, o primeiro mártir da Bíblia da igreja primitiva. Quando eles queriam um homem, falaram, olha, tem um homem entre nós, cheio de fé, de graça, de temor a Deus, um homem diferente, que até a face dele parece de um anjo. A Bíblia fala de Estevão, e elegeram então Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. Eu quero falar para você que você é visto por Deus e pelos homens. Você já não faz parte das trevas, você agora foi chamado das trevas para a luz. Que a luz de Deus resplandeça na sua vida e que você tome posse dessa palavra que eu tenho para você. Ter compromisso com as coisas de Deus, ter compromisso com a casa do Senhor, ter compromisso com os seus irmãos, ter compromisso com a tua igreja. Ter temor a Deus, reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, entender que os teus pecados, tuas dores, foi tudo levado no Calvário. Pastor, e por que eu passo por tudo isso? Por causa da ingratidão, por causa da rebeldia. A ingratidão é coisa terrível. Não, falta de reconhecimento do preço que foi pago no Calvário. Ei, Jesus te ama. Ele liberou para você, ó, fica em tal lugar. Espera. Você vai receber as promessas. Vocês vão caminhar pelo caminho da verdade. Vivam em união, vivam em unidade. Não deixe as coisas mudar o teu caminhar com Deus. Aprenda a administrar o que eu estou te entregando. Aprenda a viver na minha presença. Eu quero falar para você, querido, em Atos capítulo 7, quando eles estão apedrejando Estevão, que eles matam Estevão, antes de Estevão morrer, Estevão olhou para o céu e disse, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Olha a palavra que Estevão falou, Pai, perdoa eles. Estevão olhou para o céu, viu os céus abertos. Aí quando ele fala, Pai, perdoa, aí ele morre. Pegaram as vestes dele e colocaram no pé de um jovem chamado Saulo. Eu quero que você entenda, meu querido, que lá em Atos 9, no caminho de Damasco, esse Saulo pede carta para perseguir novamente a igreja. A luz se apresenta a ele. Ele cai cego no chão e ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo fala, quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu está perseguindo. E duro é para você recalcitrar contra meus agrilhões. O Saulo então, ele fala, então o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você vá em Damasco, na rua direita, na casa de Judas, e fica lá que eu vou voltar a falar contigo. Presta bem atenção. Em Atos 7, Estevão morre e eles pegam as vestes do Estevão e colocam no pé de quem? Desse moço chamado Saulo. Então Deus não pegou o Saulo em Atos 9, Deus pegou ele em Atos 7, quando ele tocou na veste do Estevão. Porque Jesus em Atos 9 fala, por que você me persegue? Lembre, quando ele estava perseguindo Estevão, era o próprio Cristo que ele estava perseguindo. Às vezes, querido, você tem perseguido a igreja do Senhor. Às vezes você tem falado mal de ungidos de Deus. Às vezes você tem falado mal de coisas que você... Eu vejo hoje, quando eu começo a assistir alguns programas na televisão, quando eu vejo algum noticiário de pessoas que estudaram a vida inteira, de homens que aparentemente parecem inteligentes, mas é uma tamanha de uma ignorância, de uma pobreza espiritual. Eles falam de coisas que não existem. Eles falam coisas que estão fora da Bíblia. Eles são pais de família, são homens estudados. Alguns deles
tem a mídia na mão, tem programas em rede nacional, e estão falando coisas que só o sangue de Jesus tem que ter misericórdia. E está levando a humanidade ao mesmo caminho. Hoje, eu sempre falo que os valores estão invertidos. Hoje o certo está errado, o errado está certo. Hoje se pode se falar mal de um homem de Deus. Hoje pode xingar um pai, uma mãe. Pode fazer um monte de coisa. Mas vai falar de um homossexual. Vai falar de um travesti. Hoje o de menor pode matar, roubar. E as leis? Hoje ele pode até votar. O de menor vota. Com 16 anos ele vota. Mas só que a punição dele é diferente quando ele mata, quando ele comete um crime. E aí? O certo é errado, o errado é certo. Hoje é normal o camarada, quando o time dele marca um gol, ele grita. Ele sai na rua com a cara pintada, gritando o nome do time dele, bêbado, fazendo arruaças. Mas hoje ele não sabe o que ele não faz? Ele não coloca uma camisa estampada, Jesus Cristo cura e salva e liberta, e voltará. Isso para ele é caretice. Hoje, para o camarada estar num carnaval hoje, naquela marchinha de carnaval que diz que mais de 1000 palhaços num salão, ele com a cara pintada e dançando e sorrindo, é normal. É normal isso. Estão chamando ele de palhaço, mas ele está lá. Eu quero dizer para você, estão trocando o santo pelo profano, a verdade pela mentira. O profeta Jeremias, capítulo 15, se não me falha, 19, diz: se separar o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não torne tu para eles. Eu quero falar para você, querido, não inverta os valores. Jesus começou num padrão certo, o modelo de Jesus é certo e continua certo. Não queira distorcer aquilo que começou certo. Jesus, ele te criou com um propósito. Em João 15:16 fala que não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu e nos elegeu para que a gente vá e dê fruto e que o vosso fruto permaneça. Nosso fruto tem que permanecer. Ou você acha que Jesus te criou, o Senhor te fez porque não tinha nada que fazer? Você acha que ele errou na forma? Ele não erra. Tudo que ele fez é certo. Agora, as consequências que você está passando às vezes é por causa da sua rebelião, por causa dos seus pecados. Mas Jesus Cristo está aqui para te perdoar dos seus pecados. Ele não quer te julgar, ele quer te perdoar. O que começou aqui com a igreja primitiva se estende até os dias de hoje com a minha vida e com a tua vida. O Jesus que manifestava milagre lá é o mesmo Jesus que manifesta milagre agora. Ser-me-eis as minhas testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Dourados inclui os confins. Está passando o nosso tempo agora é com nós. Que você venha tomar posse dessa palavra. Jesus pediu algo para você e ele quer te abençoar, meu irmão. Você faz parte da igreja do Senhor. Os milagres de Deus estão incluídos na tua vida. Pode ter certeza disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ao intervalo rapidinho, em seguida eu volto orando, abençoando você, em nome de Jesus. A Contábil São Paulo é uma empresa prestação de serviços contábeis em geral e assessoria contábil. Desde 1980, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Atuando com qualidade e credibilidade. Sempre buscando o melhor para os seus clientes e sua equipe de colaboradores. Contábil São Paulo. Telefone 3416-2400. Rua Antônio Emílio Figueiredo, 2671. No centro de Dourados.
Os bons momentos com alegria você vai lembrar. Em fotos, em vídeos, DHE Produções. Atenção, Dourados e região. A DHE Produções é a melhor opção para filmar ou fotografar o seu evento. Ligue 3421-3775 ou acesse www.dheproduções.com.br. Pontual Centro Automotivo. Profissionais especializados e competentes para realizar serviços com qualidade e responsabilidade que o seu carro merece. E ainda trabalha com alinhamento de chassis de caminhonetes e atende as melhores seguradoras. Pontual Centro Automotivo. Pontualidade na entrega e satisfação garantida para servir sempre. Pontual Centro Automotivo. Seu carro novo de novo. Avenida Marcelino Pires, 5235 com telefone 3424-2121, Dourados. Bem, pessoal, agora eu vou orar por você, vou abençoar a tua vida, mas eu tenho um recado muito importante para você aqui. Em outubro, começa do dia 12 até o dia 16, o seminário Projeto Ribeirinhos. O seminário Projeto Ribeirinhos. Isso será em Rondônia, na cidade de Porto Velho. Nós temos a nossa base missionária na beira do Rio Madeira. É uma base missionária abençoada. Todo ano a gente faz esse seminário. É um seminário abençoado. Vai pastor do Brasil inteiro. Já está confirmado. Pastor do Recife, pastor do Ceará, lá de Fortaleza, pastor da Bahia, pastores de São Paulo, pastores do Mato Grosso, Cuiabá, pastores do Paraguai, pastores daqui do MS, do MT. Muitos pastores. Pastor de Santa Catarina vai estar presente. Está praticamente confirmada também já a presença do pastor Cris Duran, que vai estar nesse seminário também, que é um homem de Deus. Então, é um seminário abençoado. Por que eu estou convidando você? Lá vai ter ministrações para líder, de manhã, à tarde e à noite, e às 3 horas da manhã, para líder. E depois tem a ministração para os ribeirinhos, que vai ser na terça-feira à noite para os ribeirinhos. É coisa linda. Quando dá 6 horas, 7 horas, começa a chegar as canoas, né? Os barquinhos lá na beira da base missionária, que é chamada as voadeiras também. Aquelas canoinhas, cheias de ribeirinhos chegando ali, que é do outro lado da margem do rio. E outros vêm pela estrada de chão. É uma bênção. Ali a gente ministra para eles, trabalho com as crianças. Então quero convidar. Aí no sábado à noite também é ministração para os ribeirinhos. Então quero convidar você que é pastor, é um trabalho interdenominacional, ali não importa a placa da tua igreja, é um trabalho abençoado para edificar a tua vida, para abençoar você. Venha participar desse seminário, marque bem, é do dia 12 ao dia 16 em Rondônia, Porto Velho. Você procura o pastor Jurandir, fala, pastor, eu quero participar desse seminário. Nós temos o carro da base missionária que vai buscar você lá no aeroporto, está incluída a alimentação diária, tudo. É algo assim de Deus, amém? Então você é o meu convidado para estar nessa conferência com a gente lá nos Ribeirinhos. Homens de Deus tremendo, vai estar ministrando a palavra do Senhor ali nos Ribeirinhos, amém? Deixa eu orar por você e Deus vai te abençoar agora. Soberano Deus e eterno Pai, Deus criador dos céus e da terra, Pai, é no teu nome que eu ministrei sobre Atos dos Apóstolos. Pai, como o Senhor deu uma ordem para a tua igreja, para a igreja primitiva, essa ordem é para a nossa igreja, é para a nossa vida, assim como o Senhor fez uma promessa para os teus filhos, essa promessa se estendeu e chegou até a nós. Pai, hoje nós te louvamos, porque o Senhor também nos deu o Espírito Santo, o Senhor também, Pai, nos cuidou, nos guardou, e nos deu uma palavra de ordem, para ficarmos na tua casa, buscando o Senhor, e nós estamos aqui sentindo a tua presença. Pai, visita teus filhos, visita esse que nos assiste agora, dê força para eles, tira a tristeza, tira o ódio, tira a mágoa. Pai, manda embora para a depressão, aviva a vida desta pessoa. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu filho amado, se foi feita alguma obra contrária, alguma obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria,
se levar o nome em encruzilhadas, em matas virgens, em cachoeiras, enfim. Pai, quebra toda obra, toda ação, atuação do inimigo, põe por terra agora no nome do Senhor Jesus. Eu oro abençoando a vida dessa pessoa e cura essa pessoa agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, que eu oro e abençoo. Amém. Seja abençoado na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço carinhoso, que Deus abençoe.